Por que existem macacos na América do Sul? Você pode achar essa pergunta sem sentido e pensar que eles sempre estiveram aqui. Mas ao contrário disso, o fato de termos macacos nas Américas é muito mais estranho do que você imagina, e é um assunto que sempre intrigou os cientistas. Na verdade, eles não deveriam estar desse lado do Oceano Atlântico de jeito nenhum. Eles ficaram extintos nas Américas por milhões de anos antes de reaparecerem. Então, se eles sumiram por tanto tempo, como eles voltaram? E se eu te dissesse que eles vieram navegando pelo Oceano Atlântico? Vem comigo que eu vou te explicar em detalhes essa história. Olá, este é o Incrível ou Impossível? Antes de te contar como foi essa viagem incrível, vamos conhecer melhor quem são os macacos da América do Sul. Os macacos do Novo Mundo têm tamanhos bem variados. O menor deles é o sagui pigmeu, que cabe na palma da sua mão. E o maior é o muriqui do Sul, que é quase do tamanho de uma criança. Uma coisa que os macacos do Novo Mundo têm em comum é que suas narinas ficam para os lados e não para baixo como nos macacos do Velho Mundo. Mas isso não é uma regra, existem algumas poucas espécies de macacos fora da América do Sul com essas características. Uma coisa que só alguns macacos do Novo Mundo têm é a cauda preênsil, que é a capacidade de se agarrar a alguma coisa, em galhos de árvores, por exemplo. Os macacos do Velho Mundo não têm essa habilidade, e a cauda deles costuma ser muito mais pequena. O engraçado sobre esse mistério da origem dos macacos no Novo Mundo é que alguns dos primeiros primatas conhecidos viveram também na América do Norte, mas eles não têm nenhuma ligação direta com os macacos sul-americanos de hoje. Um desses primeiros grupos de primatas, chamados Teilardina, aparece nos registros fósseis na Ásia, Europa e América do Norte quase ao mesmo tempo, há cerca de 56 milhões de anos. Apesar de terem se espalhado tanto, esses primeiros primatas foram completamente extintos nas Américas, há cerca de 35, 40 milhões de anos, os deixando sem nenhuma conexão clara entre esses primeiros primatas e os macacos sul-americanos que vemos hoje. Mas uma coisa que está muito clara é que você irá deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar descobrindo essas histórias e teorias incríveis. E também, claro, para nos ajudar a continuar crescendo o nosso canal e alcançar cada vez mais pessoas. Agora que você já deixou o like, vamos continuar. Recentemente, uma equipe de pesquisadores desenterrou amostras de dentes de macaco surpreendentemente familiares durante escavações na Amazônia peruana. Essas novas evidências reacenderam o debate sobre quem eram os ancestrais diretos desses macacos. Os pesquisadores chamaram essa espécie fóssil de Perupithecus, e apesar de não haver muito material fóssil dessa espécie, o que eles têm lhes deu uma boa pista sobre os seus parentes mais próximos, que na verdade não estão tão próximos assim, geograficamente falando. Quando os pesquisadores examinaram os dentes encontrados no Peru, eles viram que eles eram muito parecidos com os de outro primata fóssil chamado Telapithecus, que foi encontrado na Líbia, um país localizado no norte da África, tipo do outro lado do Oceano Atlântico. A origem do Perupithecus é o período final do Eoceno, há cerca de 36 milhões de anos, o que faz essa espécie o macaco do Novo Mundo mais antigo já identificado. E mais importante ainda, a descoberta fornece pela primeira vez um vínculo direto entre os ancestrais dos atuais macacos do Novo Mundo e os ancestrais primatas da África. Mas fica ainda mais intrigante. Acontece que o ancestral Perupithecus não foi o único primata a aparecer na América do Sul nessa mesma época. Recentemente, paleontólogos encontraram mais dentes no Peru de um grupo diferente de primatas extintos, chamados de Parapithecídeos. E os dentes deles combinavam com os fósseis de primatas do Egito, representando um outro grupo de primatas que também saiu da África. Os paleontólogos acreditam que tanto os parapithecídeos quanto os primeiros platirrinos migraram da África para a América do Sul entre 35 e 32 milhões de anos atrás. Eles podem, inclusive, até ter vindo na mesma época. Então, seja lá como esses primatas conseguiram chegar à América do Sul, eles devem ter feito isso pelo menos 2 vezes. E apesar de fazer sentido lógico que eles simplesmente tenham tomado a rota terrestre para ir da África para a América do Sul, não há nenhuma evidência dessa viagem. Para os primeiros primatas chegarem à América do Sul por terra, eles teriam que viajar pela África, por toda a Eurásia, depois pelo Estreito de Bering e por todo o continente norte-americano até chegar onde eles foram encontrados no Peru. E eles teriam que fazer tudo isso sem deixar um único vestígio ou fóssil em nenhum dos lugares por onde eles passaram.
Então, viajar por terra está provavelmente fora de questão, o que nos deixa apenas com a hipótese da rota marítima. Por mais estranho que pareça, o mais provável é que os macacos africanos tenham chegado na América do Sul atravessando o Oceano Atlântico. Em geral, há duas explicações possíveis. A primeira é que eles atravessaram o oceano em jornadas menores, pulando de ilha em ilha. Em tese, quando os níveis dos mares estiveram mais baixos, cadeias de ilhas vulcânicas podem ter ligado, de alguma maneira, a África e a América do Sul, facilitando essa travessia. No entanto, mesmo se houvesse uma cadeia de ilhas pelo oceano, nossos precursores primatas ainda precisariam de transporte entre as ilhas. E é aqui onde os macacos marinheiros entram na história. A segunda melhor explicação que os cientistas conseguiram pensar até agora sobre como um monte de primatas cruzou o Oceano Atlântico é que eles vieram navegando pela água. Um conceito que pode parecer lunático, mas conta com uma boa bagagem de precedentes na biologia. Quem o sugeriu primeiro foi um dos pais da biologia da evolução, Alfred Russel Wallace. Temos inclusive um outro vídeo no canal muito interessante sobre o Wallace. Vou deixar aqui nos cards para você conferir depois. Antes do aparecimento da teoria das placas tectônicas e da deriva continental, o processo de rafting, ou navegação pelo oceano, era a explicação para qualquer distribuição geográfica intrigante de espécies. Como a hipótese das placas tectônicas não explica como os macacos chegaram à América do Sul, a hipótese da navegação pelo oceano ganha força e pode sim ter tido um papel importante nessa história. Mas só para deixar claro, esses animais não amarraram pedaços de madeira com cordas para intencionalmente construir uma balsa estilo náufrago e sair se aventurando pelos sete mares. É muito mais provável que esses animais se agarraram a aglomerados de vegetação, como manguezais ou outras árvores caídas, que foram arrastados para o mar durante alguma tempestade e formaram ilhas flutuantes. E por mais maluco que tudo isso pareça, as condições naquela época eram bem mais favoráveis para uma viagem oceânica do que atualmente. Os níveis do mar naquela época eram muito mais baixos do que hoje, graças ao acúmulo de geleiras na Antártica. E mesmo que os continentes não estivessem ligados, eles estavam muito mais próximos do que estão hoje. A distância de costa a costa hoje é de cerca de 2.850 km, mas na época seria entre 1.600 e 2.100 km, o que não parece uma grande diferença, mas pode ter sido crucial para esses macacos. Os cientistas estimam que a viagem pelo Atlântico naquela época poderia ter levado de 10 a 15 dias e, apesar de não ter sido divertida, a maioria dos pequenos mamíferos e répteis é capaz de sobreviver esse tempo sem comida ou água fresca, principalmente aqueles provenientes de regiões áridas da África. Os pesquisadores que analisaram essas ideias em detalhes tendem a apostar na hipótese de uma longa travessia, muito mais do que na hipótese de pequenas jornadas por cadeias de ilhas vulcânicas. Isso faz sentido porque considere a probabilidade de uma ilha flutuante se formar uma vez e fazer contato com a Terra, e a chance disso ocorrer várias vezes seguidas com a mesma população de criaturas até o desembarque na América do Sul. Bom, talvez isso já seja forçar demais a imaginação. É difícil encontrar prova concreta de uma ocorrência tão rara, mas tendo em conta a viabilidade da formação de ilhas flutuantes e sua capacidade de transportar uma população saudável de macacos, pelo menos é possível dizer que a façanha poderia, em tese, ter acontecido. Se por um lado estão faltando evidências de uma travessia terrestre, não significa necessariamente que a navegação oceânica seja a única resposta. A teoria do rafting oceânico tem recebido uma boa porção de críticas ao longo dos anos, mas quanto mais seus efeitos podem ser devidamente quantificados, ela gradativamente passa de uma ideia conveniente a uma hipótese bem testada e legítima. A ideia dos macacos marinheiros, embora bizarra, já não parece tão absurda como no passado. E aí, gostou de conhecer a incrível jornada dos macacos marinheiros? Eu achei incrível conhecer essas teorias de como esses animais poderiam ter conseguido cruzar o Atlântico e colonizar a América do Sul. E você, o que achou? Qual teoria fez mais sentido para você? Me conta aqui abaixo nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima.